Muito bem. Então, queridos, essa aqui é a minha apresentação. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, a sociedade do prazer e as bolhas de consciência. Sociedade do prazer e as bolhas de consciência. Meu Deus, mas que tema mais técnico, mas que tema mais difícil o irmão está trazendo hoje aqui. Não é um tema difícil. Não é um tema difícil, apesar de eu já ter feito essa palestra muitas vezes, eu gosto de me orientar pelo meu... Eu gosto de me orientar por aqui. Mas que tema difícil? Não é um tema difícil. Você concorda comigo que a sociedade está assim, de cabeça para baixo? Você concorda comigo que o negócio está tão esquisito? Pois é, está tão esquisito. Eu voltei, né? E tem que ter convicção. Não falei? Está esquisito, a sociedade está de cabeça para baixo. Nós estamos num grupo social, principalmente os que vivem nas grandes cidades, que estão muito ligados à questão de ter prazer em tudo. Tudo que faz tem que me dar prazer. Mas nós temos alguns grupos nessa grande sociedade que não estão ainda contaminados com essa ideia de que tudo que eu faço, eu tenho que fazer porque eu gosto. Eu tenho que fazer porque me faz bem. Eu tenho que fazer porque eu me sinto. Temos as bolhas de consciência. E nas minhas andanças por aí, nas minhas andanças e pelo que eu conheço agora, dentro do contexto social, essas bolhas de consciência estão assim em grupos assim, como uma igreja, como uma associação de pessoas dentro de um foco. Essas bolhas de consciência, pessoas que se reúnem para construir algo juntas, muito diferente do que a grande massa social está construindo. Então, na verdade, o que eu estou trazendo aqui é a visão desses dois grupos, a sociedade do prazer e as bolhas de consciência. No ano passado, eu nunca fiz isso, eu fiz isso no ano passado, porque eu me organizei de uma forma tal que no meu pendrive tem por todas as igrejas que eu já passei, uma pastinha para cada igreja. No ano passado, eu contei 17 visitas. Eu falei, meu Deus, eu saí mais do que o bispo da igreja. Eu saí mais do que o bispo. Muitas visitas, conhecendo outras igrejas, trazendo temas relacionados à família. E eu fiquei impressionado como nós temos um eco muito forte dentro da igreja, dessa bolha de consciência. Então, esse é o tema da mensagem. E eu vou começar com oração, porque o versículo a gente vai ler, está um pouco mais para frente. Então, eu vou começar com oração agora, e a gente, então, vai passar para a primeira reflexão que nós vamos fazer. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, obrigado, Senhor, por cada um dos teus benefícios para com a tua igreja, teus filhos, os teus servos. Tu és tremendo, tu operas de forma graciosa. Somos gratos, Deus, somos gratos. Eu peço que o Senhor fale e revele aqui a cada coração, na proporção do que cada um precisa ouvir, precisa entender, para sair daqui abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém. Então, a primeira pergunta é a seguinte: o que impulsiona a busca pelo prazer? Você há de convir que essa galera aí está sendo impulsionada por alguma coisa, né? Então, eu começo fazendo a primeira pergunta para a gente começar refletindo sobre esse assunto. O que é que me leva a procurar o prazer? O que é que comanda o meu querer, né? Então, o simples querer. Apenas porque você contemplou a diferença entre quem você é e quem você poderia ser, ou a diferença entre o que você tem
e o que você poderia ter. Então, o que me impulsiona a ter mais coisas é quando eu vejo a diferença. Você tem o seu carrinho, né? Tão bacana, tão legal, mas a empresa lá monta um carro mais moderno do que o teu, mais moderno do que o... E a gente aí vê a diferença. Mas esse agora ele tem, não é, uma mídia melhor. Esse agora tem uma roda mais larga. Esse agora tem um ar-condicionado mais forte. Esse agora tem... E esse meu contemplar dessa diferença faz com que eu comece pensando assim: eu preciso desse carro e não do carro que eu tenho. É porque esse é melhor nesse sentido, naquele outro sentido, tal, o motor é mais possante, dá para eu viajar subserra. E a mesma coisa, não é? Com aquilo que você é e aquilo que você poderia ser. Eu estava mesmo conversando com o pastor Gilson, não é, que eu estou já mirando em fazer um mestrado e depois um doutorado na área de estudo que eu já entrei, né, que é a área da personalidade e da identidade, porque hoje eu contemplo essa diferença. Eu falei, cara, eu poderia ser um psicólogo mais elaborado se eu tivesse esse conhecimento dessa área de estudo. Então eu preciso, até porque o meu livro é recheado disso. Eu entendo muito sobre esse assunto. Tanto é que escrevi um livro sobre. Mas agora eu preciso de um título. Agora eu preciso de algo mais. Então, nesse momento, eu estou contemplando a diferença. Só uma pergunta. Isso está sendo gravado, que eu estou falando? Transmitido? Mas você faz um negócio desse, não me avisa antes. Se é gravado, pode fazer corte, editar? Pode. Ô Senhor, tem que sempre perguntar, né? O pessoal hoje grava tudo. Pois é. Então, o que acontece lá? O que impulsiona a busca do prazer? O simples querer. O simples querer está na base dessa dualidade aqui, ó. A falta e o desejo. Sempre que me falta, me nasce um desejo. O desejo sempre nasce na falta. Na abundância, se você tem demais, não nasce desejo. O desejo nasce na falta. Então, o que é que me impulsiona a desejar coisas? É o fato de eu não ter. É simples assim. O fato de eu não ter. E onde essa falta nos leva? Você já parou para pensar? Onde essa falta pode nos levar? Ao óbvio, as tentativas de realização de desejos. Então, quando eu tento realizar alguma coisa, é porque alguma coisa me falta. Isso é o óbvio. E por quê? Por que é assim? Por que é dessa forma que funciona? Porque temos a fantasia de que assim seremos felizes, seremos melhores, nos sentiremos bem. Todo mundo quer realizar um desejo porque acha, não, assim, aí vai ficar bom, aí vai ficar melhor, aí eu vou ser feliz. Gente, o ser humano ele vive atrás da felicidade. Olha que pergunta retórica. Quem quer ser feliz aqui? Quem é que não vai levantar a mão? Todo mundo quer ser feliz. E a gente sempre pensa que essa felicidade está porque eu não tenho algo. Essa felicidade está no fato que me falta algo. Algo está faltando aqui. E eu fico procurando o que é que supre, o que é que encaixa ali. Não é assim lá na vida dos filhos? A gente quer que os filhos sejam felizes. E aí o que é que faz? Tem que ter uma boa profissão. Aí eu vou botar, aqui em Nova Iguaçu eu cito o Elite, né? Que o
colégio, talvez um dos mais caros, não conheço os outros, tem outros bons colégios aqui, mas tem um colégio adventista e tem um outro também muito bom aí também. Não estou fazendo propaganda para ninguém, irmãos. Um dia eles vão saber que eu menciono eles, eles vão me dar um cachê, mas hoje, atualmente, ainda não é isso. Mas as pessoas pensam, tem aquela fantasia de que, meu filho tem que ser médico. Não, se não quiser ser médico, tudo bem, pode ser engenheiro. Não, se não quiser ser engenheiro, não, pode ser advogado. Mas médico, engenheiro ou advogado. Contador, não. Contador, não. Professor, nem pensar uma coisa dessa. Nem pensar. Menina, você vai ser professora? Menina, não faz isso, menina. Nesse nível. Nesse nível. E a gente sempre pensa assim. E eu sei que pensa assim porque os adolescentes que aparecem lá no consultório, esse é o papo, tá? Meu pai quer que eu seja o médico, ou advogado, ou engenheiro. Aí eu sei logo que ele vem de uma família pobre. Família pobre é assim. Não foi médico, então quer que o filho seja médico. Não foi engenheiro, quer que o filho seja engenheiro. Quer que o filho seja. E o filho tem que ser a realização do gosto do papai e da mamãe, que tem uma frustração lá na infância deles. Simples assim. E aí bota para estudar. Mas, gente, nem todo mundo, né? Nem todo mundo. E geralmente quando faz assim, aí é que ele não vai mesmo. Aí é que ele não vai mesmo. Você sabe quando é que ele vai gostar de ser médico? Se o pai ou se a mãe fossem médicos. Aí ele vai gostar de ser médico. Por quê? Porque ele está identificado com o pai e a mãe. Ele gosta desse pai e dessa mãe. Agora, se não for assim, se for de outro jeito, vai ter que ser na marra. Vai ter que ser na marra. Então, isso dificilmente nasce de outro jeito, de outra forma. Mas é a lógica que a nossa mente concebe. Eu não fui e acho que... Gente, tem muito médico infeliz, tem muito engenheiro infeliz. Advogado infeliz, então, meu Deus do céu. Tem muito advogado dirigindo Uber também. Que aí a infelicidade aumenta porque ele achava que ele devia estar na área e não está na área. Tem muito engenheiro dirigindo Uber também. E tem muito médico, não está dirigindo Uber, né? Mas está numa função que é uma desonra para a medicina. É uma desonra. Então, essa é toda a questão. E eu quero ilustrar tudo que eu estou falando aqui, porque até agora eu estou falando de coisas dentro do conhecimento psicológico, mas o que eu estou dizendo encontra eco aqui dentro. Encontra eco aqui dentro porque a Bíblia é o livro da humanidade, é o livro da história do povo de Deus, é o livro da história dos atos divinos e é o livro da humanidade. A história da humanidade está aqui. Então, a Bíblia conta muitas histórias. E essa história a Bíblia também conta. E nós vamos começar lá onde o pastor Gilson está, na criação. Gênesis 2, verso 16. Você pode ler na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui do lado. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, essas foram as palavras de Deus para Adão. E aí o que aconteceu com Adão? O que ele fez? Não comeu. Ele não queria morrer. Você comeria? Deus chega e diz: olha, não come daquela árvore que está no meio do jardim, porque se tu comer dela, tu morre. Eu não passava nem perto dela. Que isso?
Se eu comer, eu morro? Não, de forma alguma. E aí Adão não comeu da árvore. Mas aí, olha o que aconteceu. Gênesis 3, 1 e 2. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Você reconhece essa pergunta? A serpente estava andando por lá, viu a esposa de Adão, Eva. Ela chegou com uma mentira, né? É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? E Eva, então, foi defender os argumentos de Deus. Não, que isso, ele é legal, a beça com a gente. A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, para que não venham morrer. Então ela chegou e defendeu Deus. Não, que isso, ele deixou comer de tudo, pode comer de tudo. Inclusive avisou que aquela do meio do jardim é venenosa, aquela não pode comer, mas o restante a gente pode comer à vontade. E Eva também não tinha nenhum desejo com respeito à árvore, porque afinal de contas, a árvore mata. Essa árvore do meio do jardim é uma árvore perigosa, ela mata. Mas aí, não podia ser. Gênesis 3, 4, 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ai, o que aconteceu agora? E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do... Gente, estava tudo arrumadinho na cabeça deles dois. Eles não tinham vontade de comer da árvore. Mas a serpente traz uma mentira, faz uma pergunta, joga um verde para colher um maduro, só para começar o discurso. E a serpente agora, o que ela mostrou? Ela mostrou alguma coisa que lhe falta. Ela abriu os olhos deles para ver uma falta. Vocês não são iguais. Ele conhece algo que vocês não conhecem. Entendeu a capciosidade? No dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Agora isso me falta. O que é que me falta? Conhecer o bem e o mal. Antes era morrer. Agora, observa como é que essa árvore foi ressignificada por um discurso tão simples. Antes eu quero distância da árvore, agora ela me atrai. Antes eu queria distância, eu não queria mais... Eu estava obedecendo muito bem. Mas agora, ela se tornou um objeto desejável. Porque o seu efeito me falta. Então, olha o que está escrito. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Antes não, mas agora é. Agradável aos olhos e árvore desejável. Não havia desejo, não havia desejo. Desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Daí em diante, você já sabe do resto da história, como é que foi. Homem e mulher serão expulsos do paraíso e todo o restante a gente já sabe como é que aconteceu. Ou seja, a serpente plantou naquele coração, naqueles dois corações, a falta. Plantou a falta, nasceu o desejo.
E uma vez o desejo existindo, ele vai atrás. Uma vez existindo o desejo, você vai em busca desse desejo. Foi exatamente essa trama, foi exatamente esse o mecanismo que fez com que Adão e Eva se distanciassem de Deus. O homem, então, irmãos, vai estar sempre diante destes dilemas. Os homens estão sempre diante desses dilemas que eu vou apresentar aqui. Olha lá. Ih, ficou meio esquisito. O que eu desejo fazer versus o que deve ser feito. O que eu desejo fazer e o que deve ser feito. A gente está sempre entre esses dois. O que é que você deseja fazer? Será que o que você deseja fazer é o que deve ser feito? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque ficamos assim, Pois nem sempre eu posso fazer o que desejo e nem sempre eu desejo fazer o que posso. Esse é o grande problema da humanidade, os seus desejos. Esse é o grande problema do ser humano. Será que tudo que você quer fazer, você pode fazer? Quem aqui nunca teve um desejo assim de, olha para mim. Sabe o que é isso, né? Apertar um pescoço, assim, fazer assim. Quem nunca teve um desejo desse aqui, que me atire a primeira pedra? Porque esse desejo todo mundo já teve. Mas você fez isso? Não é? Você não fez isso, mas desejo teve? Sim, eu tive um desejo desse. Não posso falar que eu não tive um desejo desse. Que eu tive esse desejo. Te dá um assim, leve. Quem já matou galinha sabe como é que é isso. Sua mãe, né? Pois é. É rápido, assim, um clac. Resolveu o problema dela. Quem não teve esse desejo de um dia, não é? Apertar um pescoço? Mas a gente não fez isso. A gente não fez isso porque alguma coisa segurou a gente para não fazer isso. Alguma coisa, não faça isso, que você vai se dar mal, hein? Você vai se dar mal, hein? Não faça isso. Mas esse é o nosso dilema. E por causa disso, destes dilemas do que eu quero fazer e não posso, ou não consigo, vêm os nossos problemas. Frustrações, tristezas, decepções, desânimo com a vida, sentimentos de culpa, comportamentos inadequados. As pessoas me procuram para falar dessas coisas aqui, frustração, tristeza, decepção, desânimo com a vida, sentimento de culpa, comportamento inadequado, frustração. Eles me procuram por causa disso, quando já não estão doentes do corpo. As doenças psicossomáticas. Tudo a ver com os desejos humanos. Tudo a ver com o que o ser humano quer. E esse ser humano está dentro da igreja também. Que adoece também. Porque não consegue lidar com seus dilemas. Os dilemas humanos. O que eu quero, será que eu posso? E quando não posso, será que eu me contento? Será que eu me travo? Então eu escolhi, para não ficar falando de A, B e C, eu escolhi 3 exemplos bíblicos para ilustrar esses desejos humanos, esses dilemas humanos. E a Bíblia tem muitos, tá? Da primeira vez que eu fiz essa mensagem aqui, eu coloquei 10 exemplos. Mônica falou assim, meu Deus, você deu exemplo demais. Então, eu fui caindo, e para a mensagem ficar curta, com 45 minutos, eu coloquei só 3 exemplos. Vamos lá. Escolhas entre o desejo humano e o que deve ser feito. Olha lá, Moisés em Êxodo 3 e 4.
foi chamado para libertar Israel, mas sentiu medo e insegurança. Teve que decidir entre sua limitação pessoal e a obediência ao chamado divino. Escolheu obedecer e se tornou o maior líder de Israel. Gente, se você for ler essa passagem lá, são 2 páginas para Deus convencer Moisés de que ele tinha que ir, voltar para o Egito, sair do deserto, voltar para o Egito, para libertar o povo. São 2 páginas. Ele diz que ele inventa um monte de desculpa para não ir, ele diz que ele era pesado de boca, que o povo lá não ia ouvir ele, aí Deus faz milagres, mostra o que ele pode fazer e tal. Gente, que paciência de Deus. Eu falei, a Bíblia teria 2 páginas a menos se ele tivesse, sim, senhor, eu vou, eis-me aqui. Pronto, teria 2 páginas a menos a Bíblia teria. Mas ele estava numa zona de conforto e ele queria continuar lá, o desejo dele era esse. E Deus aí teve toda aquela paciência. Não, você tem que voltar lá. Não, você tem que voltar lá, enfrentar Faraó. Mas Sansão foi outro que enfrentou a luta entre o seu desejo por Dalila e sua missão de nazireu consagrado a Deus. Cedeu ao desejo, foi traído e perdeu sua força. Pronto, um dilema humano. Eu sou consagrado a Deus, tenho voto de nazireu, não poderia ter se metido com Dalila, uma piriguete da tribo lá, vizinha lá, dos povos vizinhos lá. Não poderia ter feito uma coisa dessa. Mas ele aí cedeu ao desejo. Cedeu ao desejo. E foi atrás e perdeu sua força. Aquele diferencial de Sansão no meio do seu povo e entre os inimigos, ele perdeu o seu diferencial. Ananias e Safira, gente, o desejo por reconhecimento social os colocou diante de um dilema moral: dar todo o dinheiro do campo ou apenas dizer que, tal como os demais, também contribuíram com tudo que tinham. Um dilema moral. A igreja estava levantando e ia na frente, depositando tudo aos pés. Olha, eu vendi um terreno, vendi uma fazenda, vendi um gado, está aqui o dinheiro para ajudar a obra, está aqui o dinheiro para os apóstolos, e todo mundo fazendo isso, e eles lá assim, caramba, está todo mundo fazendo, ficaram sem graça, sabe? Ficaram sem graça, pressão social, pressão, todo mundo está contribuindo, aí a pessoa, não, tem que contribuir com alguma coisa também, vamos fazer aquilo, vamos vender aquele terreno lá, tal. A gente não precisa dar tudo, né? Ninguém vai saber, a gente diz que foi por tanto, e a gente vai tirar uma foto bonita nessa fita aqui. E eles aí, por causa de um reconhecimento social, eles mentiram na casa do Senhor, na obra de Deus, porque eles tinham um desejo de ser reconhecidos, mas não queriam pagar o preço desse reconhecimento. Cumpriram com o seu desejo pessoal. E aí a gente sabe o que aconteceu com eles também, né? Pois é. O apóstolo Paulo resumiu isso. Ele também esteve diante dos seus dilemas. E ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, gente, não habita bem nenhum. Cara, ele foi verdadeiro demais. Quem acha que é bom moço, não se conhece. Na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Quer dizer, na minha consciência eu quero fazer o que é certo. Você não quer fazer o que é certo? Ele está resumindo esse negócio aqui. Porém o efetuar, porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele resume o dilema, ele resume o grande dilema humano. Eu sei o que deve ser feito, mas nem sempre eu quero fazer o que deve ser feito. E às vezes eu dou uma escorregada e acabo fazendo mesmo o que não deve ser feito. Porque o meu desejo é maior. Não controla esse desejo.
e acabo me afundando. Pois é. Então, eu concluo assim, ó. O desejo estará sempre presente em todos os lugares, interferindo em nosso caminho e destino. Não pense você que ele esquece de você. O seu desejar vai estar sempre aí. Pastor, mas no dia que eu parar de desejar, está na hora de morrer. Já sabe que vai para o túmulo em breve. Porque esse desejo é que move a rodinha da vida. A rodinha da vida é movida pela falta e pelo desejo. No dia que não faltar mais nada para você, você já vai se preparando, já faz lá o contrato lá com a empresa que vai te enterrar, porque está próximo esse dia. Porque o desejo está sempre na nossa frente. A gente está sempre olhando o que falta na nossa vida. O desejo estará sempre, sempre, sempre diante de todos, em todos os lugares, e interferindo no nosso destino e no nosso caminho. Quantas vezes você estava num caminho e mudou de caminho? O que tu acha que foi isso? Interferência do desejo. Interferência da relação falta e desejo. Agora, na igreja, a gente chama isso de outro jeito. No contexto da igreja, a gente tem uma outra palavra para se referir a isso. A gente não fala em desejo na igreja. Desejo é coisa que a gente não fala, a gente não usa essa palavra. Eu estou usando uma palavra técnica aqui para a igreja, técnica fora do nosso contexto. No nosso contexto, a gente diz isso, ó, natureza humana. A natureza humana está sempre presente. Você pode ser santo como você for. Oh, que legal, ele faz jejum, ele tem orações, ele está lá no culto, ele tem atos de bondade. Mas a natureza humana está lá, presente. Ela está lá presente. E aí você pode dizer assim, que na igreja a gente diz isso, na igreja, pastor, então se a natureza humana está sempre lá, eu já sei como vou resolver isso. Como é que você resolve o teu problema da natureza humana? Como é que você resolve? Eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou pedir a Deus. Vamos pedir a Deus para controlar toda a minha vida e bota a mão na cabeça e trai da frente para Deus controlar você. Você viver no controle de Deus. Preciso me conter. Vai para a igreja. Tem gente que vem para a igreja para se segurar. Então, que eu sou muito... E tem gente que traz alguém para a igreja, traz filho para a igreja, para ver se a igreja dá um cabresto nele, dá uma freada nele. É verdade. Eu já escutei várias vezes esse papo. Principalmente o filho na adolescência. Se trouxer na adolescência, tudo bem, a conversão vai fazer mudanças, mas se você é de convir que trouxe um pouco tarde. Irmãos, eu discordo disso aí. Eu discordo porque a Bíblia discorda. Olha essa história aí. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, porque você anda irritado e porque essa cara fechada, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à tua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gente, o desejo dele, o desejo de errar, o desejo de ir atrás daquilo que você intenta fazer, se é um erro, olha só, o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Não sou eu que vou dominar. Qual é o contexto em que Deus diz isso? Ora,
pouco antes de Caim matar Abel, Deus já sabe. Deus já sabe do que Caim fará com Abel. E Deus, então, chega anterior ao fato e ele chama para a conversa. O que está havendo? Você sente aqui que foi uma conversa? Por que você está assim triste? Por que você está assim aborrecido, cara fechado? O que houve? Ele sabe que foi depois dele ter sido reprovado lá na oferta. Deus se agradou da oferta de seu irmão Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E ele ficou deprimido, ele ficou triste, ele ficou para baixo. E aí Deus chama ele para conversar. Olha que fantástico. Deus chamando o seu filho para saber por que da tua tristeza. O que é que está acontecendo? E ele se fecha. Ele, não é nada não, coisa minha. Não, vai passar. Ele, Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Ele fala assim, quando a gente faz o que é certo, Caim, a gente é aceito. Se você fizer o que é certo, acabou? Não. Porque se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é você que domina isso. A responsabilidade é tua, Caim. Então não faz muito sentido, né? Você chegar e dizer para Deus te controlar nesse sentido, de não sair para o pecado. Aí tem a galera que sempre pensa assim, mas pastor, mas e o domínio próprio como fruto do Espírito? Como é que fica? Porque o senhor está falando assim, parece que Deus não me controla. O domínio próprio, fruto do Espírito. Porque é o que está escrito. Olha, eu posso dizer isso aqui para você. Não quer dizer que você perdeu o controle e o Espírito é quem controla você. O fato, observa que no texto, no contexto lá, a obra da carne, ele não fala que é fruto da carne, ele fala que é uma obra da carne. Agora, quando chega na hora do Espírito, não é uma obra, é um fruto. Então, só esses dois campos semânticos aí já dividem muito bem a história. A obra da carne é algo que a carne está realizando. E o fruto do Espírito? Não, fruto é diferente. O que é um fruto? Fruto é uma consequência. Ora, fruto é uma consequência. Fruto não é um ato de controle, é uma consequência de quem? De quem anda no Espírito. Então você frutifica para o Espírito quando você anda nele. Ele não está controlando você. O que você pensa que é controle, na verdade, é fruto de andar, de ter uma vida espiritual. Então, quando eu chego aqui, mas e o domínio e o domínio próprio como fruto do Espírito? É exatamente isso. É consequência. E ainda posso dizer mais. A voz do Espírito funciona como a voz de Deus para Caim. Uma intervenção externa que o adverte sobre o mal que está rondando sua mente. Mas quem gerencia seu próprio desejo é Caim. Não foi isso que Deus fez? Deus viu a mente daquele homem. Ele vai matar o irmão, ele está cheio de raiva, ele está cheio de ódio. E ele chega... uma intervenção externa. Caim, não faça isso. Caim, isso não é certo. Caim, você está triste por isso. Não é assim, Caim. É isso que o Espírito faz com quem está cheio do Espírito. Você vai fazendo um negócio. Por que tu sabe que não pode? Porque o Espírito está falando. Faz isso, tu vai para o inferno, tá?
O Espírito está lá falando. Faz isso mesmo para você ver uma coisa. Faz isso que tu vai ver. O Espírito está lá intervindo. O que o Espírito faz é isso, é o mesmo que Deus fez com Caim. E aí eu tenho ainda, o ser humano na infância tem os pais como um ego externo, para não fazer bobagens. Criança faz bobagem, né? Pai e mãe tem que ficar toda hora falando, não faz isso, menino, não faz aquilo, menino, vem para cá, não sobe aí, tira a mão desse aí. E tem idade que tu não pode nem falar, que não entende nada, tem que chegar lá e tirar, né? Quem é o ego dessa criança? Ela não tem ego ainda, o ego dela é muito frágil, o ego dela é você, é o ego externo, é aquele que diz o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer, o ego externo, até que se torne autônomo e caminhe administrando seus próprios desejos. Então, a criança é exatamente isso. Um serzinho que nasceu, bebezinho, que ainda vai adquirir um ego, mas nesse processo de adquirir o ego, de adquirir um eu, quem é o ego? O ego é aquele que te contém. O ego é aquele que dentro de você é aquele que diz: fulano, escolha, faça a melhor escolha, hein? Se você fizer uma escolha errada, você vai se dar mal. O ego, ele diz isso. Esse ego, ele tem que ser formado. Ele não nasce com a criança. Ninguém nasceu com o seu ego aqui. Ele apareceu depois. Ele nasceu depois. Ele levou um processo enorme para nascer. Ele andou muitas milhas com os pais para nascer. Enquanto ele não nascia, quem era o ego dessa criança? Era o pai e a mãe que era o ego dessa criança. Não faz isso, não faz aquilo, vem para cá, nisso não se mexe. Adulto é que a gente sabe que não se mexe nisso, que não posso ir ali, que não posso fazer isso, que não posso falar assim. Mas nesse meio do caminho eu não sei, e eu preciso. E eu preciso de papai e mamãe formando esse ego que vai ser o carinha que vai dar conta do desejo, que vai dar conta da falta quando ela existir. Você entendeu agora qual é a missão do pai e da mãe? É dar um ego para quem nasceu, para que ele possa ser autônomo na vida. É dar um gerenciador para aquela vida tão pequena, tão tenra. Esse é o papel do pai e da mãe. É assim. Agora, nesse momento, eu faço uma pausa para fazer uma oração. Porque muitos de vocês estão aqui hoje, provavelmente, quando eu estava falando, vocês lembraram de uma burrada que fizeram na vida. Amém? Se não lembrou, na hora que eu estava falando, lembrou agora, quando eu falei burrada. Lembrou agora. Lembra daquele dia que você, poxa, nesse dia foi que eu podia ter feito diferente? Nesse dia foi o dia que o ego, ele, né? Ou então não falou. Ou ele falou mais forte, ou então ele não falou. Nesse dia foi o dia que eu estive diante do meu dilema. E eu fui prejudicado. E eu tive que amargar as consequências depois. Eu aprendi. Eu quero orar por você, que tem essa frustração. Você que lembra dessa coisa, eu poderia ter sido outra pessoa. Eu poderia ter tido outra vida. Eu poderia ter tido... Você sabe onde é que foi o desvio. Você sabe onde é que foi a encruzilhada. E eu quero orar por você, para que Deus conforte seu coração, porque caminhos nós podemos escolher muitos caminhos, os difíceis e os fáceis, não é?
O que vai fazer a diferença é se Deus está nesse caminho difícil ou se Deus está nesse caminho fácil, até o caminho fácil, porque o caminho fácil pode me levar para muitos lugares que eu não poderia ir. Vamos curvar a cabeça, então, para essa palavra de oração. Deus e Pai soberano do Senhor, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu falei dessa dualidade do homem, da falta e do desejo, eu falei de como é que a gente vai, como a gente escolhe as coisas. E às vezes a gente faz escolhas ruins na vida. Eu já fiz as minhas, me arrependo. Eu poderia talvez ser uma pessoa diferente hoje. Mas eu sei, Senhor, que o que faz a diferença é quando o Senhor está no caminho. Independente de muitas coisas. E nesse momento, eu gostaria de orar por aquelas pessoas que ainda sofrem com isso. Que essa lembrança ainda te traz tristeza. Essa lembrança ainda bate na sua mente e diz, poxa, poderia ter tudo diferente. Poderia ter sido tudo diferente. E você hoje, quando lembra, você ainda se ressente. Sabe que Deus quer limpar isso do seu coração hoje. E quer fazer com que a sua vida seja diferente no dia de hoje. Quer fazer com que você consiga, mesmo com esta memória, ser a pessoa feliz que você gostaria de ser. Que você entende que você deveria ser. Faz um sinal com a tua mão para que eu possa te abençoar nesse momento. Isso, levanta a sua mão. Meu Deus, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas. 20 pessoas, glória a Deus, 21 já vi, pode abaixar a mão, 21 já pode abaixar a mão, 21 pessoas. 21 pessoas por uma questão de ego, por uma questão de escolher mal, por uma questão, lembraram de um episódio onde ali foi uma encruzilhada na sua vida e você optou por aquele caminho que hoje você acha que no outro caminho talvez seria melhor. Senhor, abençoa essas pessoas. Ressignifica, Senhor, a sua jornada. Abençoe, Senhor, o seu caminhar, Pai amado, porque há coisas que não tem como voltar atrás, há coisas que não tem, as consequências existem, e precisamos, Pai amado, viver com elas, às vezes, para o resto da nossa vida. Mas eu peço, Pai amado, que hoje o Senhor conforte esse coração, porque hoje um conhecimento a mais está lhe sendo acrescentado, Pai Santo. Dilemas da vida sempre existirão. Daqui em diante, este que passou serve como aprendizado. Aprendizado para que outros não aconteçam. Aprendizado para que saibamos que o Senhor não interfere em nossas escolhas, conforme a gente gostaria até. Ele é pai, ele dá conselho, ele chama, ele quer conversar, ele orienta, mas uma decisão sempre estará na mão do ego, sempre estará na mão desse eu que foi formado dentro dessa pessoa, sempre estará lá uma decisão, e por isso eu peço, Senhor, que seja lá a dor que essa decisão leva, seja lá a que ponto essa decisão leve a dor, Pai amado, que essa dor hoje, ela seja ressignificada, que ela seja vista de uma outra forma, porque o Senhor, o dono da glória, está com sua mão sobre a nossa cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Pai. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. É nessa linha, meus queridos, que eu e minha esposa Mônica, esse livro é uma obra de nós dois, que eu escrevi A Mente Desejante, a infância que você nunca viu. A Mente Desejante trata exatamente sobre os desejos humanos e sobre como pai e mãe ensinam os filhos a desejarem. Como? É possível isso? É possível, e todo mundo que é pai e mãe aqui fez isso, só que fez sem saber como é que era isso.
fez da sua cabeça, fez do jeito que pôde fazer. E as escolhas das pessoas na vida adulta, muito tem a ver com o que ela viveu nessa infância. Não pense que você tem livre-arbítrio para fazer grandes escolhas, escolhas completamente isentas na vida adulta. Quando você escolhe, está em jogo, todas as vozes do teu passado estão falando ali na sua cabeça. Todas elas estão falando ali na sua cabeça. E é por isso que muitas vezes nós escolhemos mal. Então, este livro, como é que nasceu esse livro? Esse livro eu fiz uma pós-graduação, ele nasceu nessa pós-graduação, essa especialização em neurociência. No primeiro dia, na primeira aula, a primeira frase do professor Estrela, sabe aquele professor Estrela? A pós parecia até um céu, porque todos eles eram muito bons. E ele falou assim, no primeiro dia, na primeira aula: o ser humano, na humanidade, ninguém nasce pronto. E aí, na minha cabeça, eu completei: se ninguém nasce pronto, quem o apronta? Quem é que diz você está pronto para ir para a vida? Quem é que diz você está pronto para viver na sociedade? E foi nesse dia que nasceu esse livro. E eu levei 3 anos escrevendo. 3 anos escrevendo, dei para minha esposa ler. Minha esposa é a minha maior crítica. É a crítica mais verdadeira que eu tenho na minha vida. Se ela aplaudir, eu sei que está bom. Se ela não aplaudir, eu sei que está errado. Eu saio do púlpito e pergunto: e aí, como é que foi hoje? Até hoje, eu 40 anos pregando. Até hoje. Eu não sei se a tua mulher é assim, mas a minha me persegue. Glória a Deus, né, irmão? A minha me persegue. Você poderia ter sido melhor hoje, hein? Ai, que quando ela fala isso, me arrasa. Ela me arrasa, ela acaba comigo, porque não adianta você ter gostado, quem tem que gostar é ela. E eu entreguei o livro para ela ler. Eu falei: vamos ver o que a Mônica vai dizer. Não é que ela elogiou? Ela falou: Álvaro, teu livro é muito bom. Eu falei: meu Deus, que isso? Teu livro é muito bom. Eu entendi a tua sacada já no capítulo 4, eu já entendi a tua sacada. Tu deu uma sacada boa, só que está faltando uma coisa. Eu falei: caramba, tinha que estar faltando alguma coisa. E ela falou assim: olha, está faltando histórias, está faltando exemplos, está faltando histórias de consultório, está faltando histórias da nossa vida, como é que foi isso na criação. Eu lembrei de um monte de história quando eu estava lendo o livro, quando as crianças eram pequenas. Eu lembrei de várias histórias. Eu lembrei de histórias que contaram para a gente. Eu lembrei de histórias de amigos. Essas histórias estão faltando. Eu falei: então, você faz o seguinte, escreve essas histórias. Escreve essas histórias, eu vou esperar você escrever essas histórias para a gente colocar essas histórias no livro, reler o livro aí, tal, se você gostou, tal, porque eu trouxe a parte teórica de psicologia. E ela trouxe as histórias. Que, diga-se de passagem, engrandeceu demais o livro. O livro ficou super poderoso porque as histórias entraram ratificando as teorias. Viveram, está vendo? Ele fala disso e ele também viveu isso. Mas o que eu estou falando aqui é coisa relacionada, né, à base, ao conhecimento psicológico. Então, só para vocês terem uma ideia do livro, eu começo o livro porque este livro é um guia indispensável. Eu falo isso num prólogo, uma palavra inicial. Por que todo mundo tem que ler esse livro? Eu começo com os avanços da neuroimagem funcional, ratificando as teorias de Freud e Piaget sobre desenvolvimento da mente. Os teóricos clássicos, eles plantaram tudo que se conhece de psicologia. E depois os teóricos mais modernos fizeram suas variáveis, suas variantes, tal, estão aí.
Então, eu fundamento o livro nos teóricos clássicos da psicologia. A mente e o cérebro é o primeiro capítulo onde eu falo desse eu psíquico, como é que o ego, né, nasce. Aqui eu só falo do nascimento dele. Eu falo sobre o sono, a importância, não podíamos falar da mente sem falar do sono, a importância disso, fundamental. A organização do ego, agora aqui sim, lá eu falei sobre o nascimento do ego, e aqui eu falo como ele se organiza, e como é que os pais fazem na vida dos filhos para que esse ego se organize da melhor forma possível. Sua modelagem, consistência e impacto no caráter e na vida. A mãe, o primeiro vínculo, como falar de filhos sem falar da mãe, fusionada até a alma aos filhos, a influência, como ela influencia o futuro emocional, cognitivo e social do seu filho. Todo mundo pensa que ele é daquele jeito porque ele inventou isso. Ele é daquele jeito porque o relacionamento com a mãe lhe levou para aquele jeito. Só isso. A importância da mãe é fundamental. Se essa pessoa vai se relacionar bem na sociedade ou se ela vai ter problemas de relacionamento. Mas, pastor, e o pai? Pronto, aí tem sempre as feministas para perguntar pelo pai. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de que se conhece na ciência. Estou falando de experimento, não estou falando de ideologia. É isso que se conhece lá. É isso que se estuda para atender no consultório. O meio e o mundo de fantasias, isso aqui está morto na sociedade. Como transformar essas fantasias da infância em ferramentas poderosas para o desenvolvimento saudável. A criança tem um mundo de fantasia que ninguém explora mais. Isso não interessa mais. E, por causa disso, acabam deficientes no seu caráter, deficientes nos valores familiares, porque o mundo de fantasia foi deixado de lado. Então, as fantasias infantis, até 6 anos de idade, elas definem caráter, elas definem comportamentos, elas definem o que essa vida vai viver na vida adulta. A organização da sexualidade. O pessoal fica preocupado quando chega na adolescência. É aí que o pessoal fica preocupado com a sexualidade. Mas não. A fundação da sexualidade está na infância. Simples assim. Então, as identificações da infância, sua formação, desdobramentos e relação com a sexualidade psíquica. Estruturas neuróticas, psicóticas e perversas. A conclusão da primeira infância e as possíveis formas de adoecimento mental. Por que um adoece na mente e o outro não? Se todo mundo vive o mesmo problema, vive na mesma sociedade, mas uns nunca vão adoecer da mente e outros vão adoecer com facilidade. Está relacionado a esse conhecimento aqui, ó. Estruturas neuróticas, psicóticas e perversas. Como é que isso se formou em nossas crianças? Como é que foi isso? Está aqui. A mente do adolescente. E o livro tem 1/4 do livro falando sobre a mente do adolescente. Uma visão para pais de adolescentes, com dicas práticas para lidar com os desafios dessa fase, com um mínimo de estresse. Estresse você não vai deixar de ter com adolescente, tá? A adolescência é o fim da linha. Então, você tinha que ter feito um trabalho excelente lá desde o início. Se já está tendo estresse, agora, no meu livro, você consegue lidar com isso aí com mais facilidade do que você pensa. E termina o livro, até onde pode nos levar a mente desejante. Essa mente que deseja, essa mente que quer tudo que falta, até onde ela te leva? Como ela te leva? E eu faço esse questionamento. O que podemos esperar dela? Qual o seu destino final? A mente desejante. Então, o livro é um livro onde eu explico como a mente se forma. Ao contrário do que a gente pensa, não é? Que quando a criança nasceu, a mente nasceu junto, o cérebro nasceu junto, a neurologia nasceu junto, tudo isso nasceu junto. E a mente? A mente ainda está nascendo. Desde as primeiras experiências na própria maternidade, com os pais, ela vai nascendo. Ela vai levar 10 anos para nascer, essa mente. É um processo. E isso, os pais
não tem essa consciência, não tem esse conhecimento. Poderia pregar 5 palestras, né? Trazer 5 palestras sobre isso, sobre essa questão anterior ao livro, anterior à questão da mente, como eu já fiz lá no presbitério. Mas nosso tempo é curto e aqui a gente tem outras coisas para dizer. Então, está aí o livro. Para quem pergunta, quem? Amazon, o iClap. A galera prefere comprar na Amazon, tá? Mas eu tenho ele. Gente, esse valor aqui, R$ 87,00, está caro? Não? Gozado, eu acho que está caro. Eu acho que está caro porque desse valor aqui, eu só ganho R$ 26,00. O resto é tudo para plataforma e para imposto, para isso tudo. Só R$ 26,00 que eu ganho. Então, eu acho que está caro, porque para o autor que fez tudo, ganhar só R$ 26,00, que coisa estranha, né? E o resto é tudo para pagar imposto e pagar tudo. Então, olha só, Amazon 87, Kindle 58, agora, impresso, esse valor é um valor do lançamento dele, R$ 59,90, que eu já estou terminando essa questão do lançamento. Eu já vou começar anunciando na internet, lá vai ser vendido provavelmente por esse valor aqui, o valor da iClap, né? Mas impresso, R$ 59,90, as cópias que eu tenho da Mente Desejante. Então, é isso. Então, enquanto eu tiver exemplar, a gente vai ficar nesse negócio aqui. Pode comprar pela Amazon, pode comprar pelo iClap, pode parcelar se você quiser, parcelar também. Enfim, um excelente presente, uma excelente literatura. Até agora ninguém se queixou, já vendemos mais de 400 cópias, já estamos indo para 500 cópias desse livro. Até agora é só elogio. Na minha página eu tenho elogio de vários educadores, pessoas com graduação que mandaram seus... Sem contar no Instagram, que entraram lá e falaram alguma coisa sobre o livro, também tem. Isso tudo está na minha página, meu www. E, se você quiser mais, tem página de informações sobre o livro também. Enfim, é um livro que eu apresento a vocês como indispensável para criar filhos, para ser um bom presente para um casal. Enfim, é isso. Tá bom? Pastor Gilson, muito obrigado. Eu acho que eu passei um pouco do horário. Não sabe? Graças a Deus. Então você nem sentiu. Então tá bom. Pode vir. Muito obrigado. Agora que eu estou vendo a hora. Foi light. Obrigado. Vamos ficar de pé, gente? Vamos agradecer ao Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos, Senhor, do Teu socorro, e o Senhor se move. E o Senhor usa os instrumentos que Tu escolhes, que Tu capacitas para trabalhar a nossa vida por inteiro, a nossa vida integral, em tudo que somos, em toda a nossa constituição. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho. Obrigado pela vida da Mônica, também Tua filha. E por toda a dedicação, todo o trabalho na elaboração desse projeto, Senhor, desse livro. Usa-o para a Tua glória, Senhor. Que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos para trazer cura. Cura, Senhor.
para a tua igreja e para instrumentalizar também, Senhor, os pais na criação dos filhos, na correção, Senhor, de distorções, de rumos. Que o teu Espírito, Senhor, continue usando os teus servos. Muito obrigado por esta manhã. Frutifica, Senhor, frutifica as palavras, ó Deus, o conteúdo compartilhado, que sirvam, ó Deus, nas tuas mãos, para gerar frutos, para produzir frutos na nossa vida, como indivíduos, como casais, como famílias, como uma comunidade, Senhor, da fé. E que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Aleluia. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Obrigado a Deus. Abençoe nossa comunhão, o tempo que a gente vai estar junto, as conversas, Senhor. Ó Deus, quando terminarmos aqui, ó Senhor, em nome de Jesus, se for levado, que o Senhor possa continuar abençoando, continuar usando a vida. E este projeto, Senhor, este livro que não é mais projeto, que já virou uma realidade, era projeto, mas usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, nas mãos do Redentor, para a edificação do teu povo, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Sim, é isso que nós te pedimos, que a igreja seja edificada e que o Senhor seja glorificado, em o nome de Jesus. E os teus servos, Senhor, continuem sendo usados por ti, para essa glória, para essa edificação, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Álvaro. Pastor Álvaro trouxe alguns exemplares do livro e queríamos encorajar você a abençoar, mas eu já não tenho, meus filhos estão tudo criados já. Você pode abençoar alguém, você pode dar para o filho, para ele, pode ler também, certamente, né? Vai formar, vai trazer cultura e pode abençoar a vida de alguém, no nome de Jesus. Não entendi, Guilherme. Estão botando os livros lá fora? Ah, legal, que bom. Estava combinado já. Beleza. Que Deus abençoe. Isso aqui é meu. Eu estou falando para você, eu estou falando para a igreja. Porque ele saiu do carro, não tinha trazido. Eu emprestei um dos meus para ele. Então, que Deus abençoe. Tenham todos um domingo maravilhoso. Ao sair, saia com calma, converse com eles um pouquinho e procure ali fora então o seu exemplar. Nós tivemos essa semana, sexta-feira, nós fomos na Bienal do Livro com as crianças do nosso projeto Missão Leitura JA. Foi uma aventura maravilhosa, cansativa, né? Cansativa, mas foi bom para eu ver como vai ser quando nascer o neto, né? Meu Deus, e sobe aqui, e abaixa ali, e vai lá, e faz uma foto, e quero comprar isso. Mas foi legal, foi muito bacana com a turminha que foi com a gente. Agradeço os irmãos que foram juntos do projeto e as crianças também. Imagino que foi uma aventura legal para eles, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Precisamos investir nas crianças, né? Na formação deles. Deus abençoe. Senhor, fica conosco, Senhor, ainda nesse tempo que vamos ter aqui de troca, de compartilhamento, Senhor, de impressões. E nos ajude, nos abençoe. Abençoe Mônica, abençoe o Álvaro. Continue abençoando a família deles, a igreja, Senhor.
e também a nós. Obrigado por esse desejo deles, Senhor, de ajudarem o teu povo, de trabalharem, ó Deus, com a igreja e de ajudarem os ministérios, Senhor. Muito obrigado. E abençoe agora também a tua igreja, ao saírem daqui, que eles possam, ó Deus, levar no coração a tua presença, Senhor, a tua palavra, como foi compartilhada, e nos ajude, Senhor, a aplicar essa palavra à nossa vida, a levar isso, Senhor, para o campo prático, Senhor, da nossa vida, e fazer as aplicações corretas, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe a todos. Próximo.